Paz do Espírito. Mas se eu e você não tiver compromisso com a obra dele, ele não vai. Amém? O Senhor falou no meu coração aqui, a pastora, jejuar mais, descer, porque tem uma fonte de água que vai jorrar neste lugar. Aleluia! A tua palavra vai ser sim ou não. Não vai ser. Talvez eu vou pensar. Sim ou não. O resto é procedência maligna. Aleluia! Jesus quer que a senhora desce, porque a bênção está na tua porta. Glória a Deus! Remando que benecácia. Oh, glória! A palavra, ela edifica o templo. Mas Jesus quer um templo cheio da graça e do poder. Aleluia! E do poder da palavra dele. Ele se renova. Alamado que vai. Glória a Deus! Aleluia! Você percebeu esse testemunho que minha esposa falou? Glória a Deus! Não tem nem meia hora que nós passamos. Aleluia! Eu tinha confrontado com uma situação que entristeceu meu coração. Mas Jesus falou: vou mostrar que você tem que buscar primeiro só meu reino. Eita glória! O ser humano, ele vai falhar comigo sempre, porque é do ser humano. Mas Jesus não falha. Aleluia! Ele é o guarda fiel daquele que busca. E naquele momento, nós fomos ali, pastor, a mulher regalou o olho assim, ó, meu. E o cartão não passou. Eu falei: Ney, você não passou? Não, tem, mas não passou. Aí ela falou assim para mim: você aceita colocar R$20 em gasolina? Eu fiquei assim, meio até. Não é que eu não ouvi, eu ouvi, mas fiquei pensando, Deus falar na boca daquela mulher. Aleluia! E colocar, se nós não temos nada no bolso. Aleluia! Deus! É isso que ele quer falar, é milagre. É a providência do Espírito Santo. Esses dias atrás eu fui na casa do irmão aqui do bispo, recebi o dinheiro da minha esposa, que ela mexe com. Vou entrar no texto. E recebi o dinheiro, R$100 caiu do meu bolso. E eu não percebi a direção lá, e orando com o pastor na casa dele. E o pastor foi o motoqueiro lá em cima, voltou e falou: esse dinheiro não é do senhor? Aí eu olhei: é. Aí ele falou assim: ele estava lá longe e voltou. Mas não foi ele, foi o Espírito Santo que trouxe ele. Glória a Deus. O que é delegado de Deus na nossa vida, ninguém vai tomar, irmão. Se alguém roubar de fraudar você, o vento vem na vida dele até ele pedir oração para você e trazer de volta o que é seu. Aleluia! Não é dele. Rei da glória, aleluia. Mas aconteceu na Bíblia, fala no Antigo Testamento, ali Abraão, quando chegou lá no Egito, o que aconteceu? Não podia falar que era a mulher dele, porque ela era formosa, bonita. E os príncipes do faraó pegou e falou: vamos levar lá, porque o faraó vai gostar da esposa. Mas não sabia que era a esposa. Virou maldição no Egito, porque está debaixo da promessa. Aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar já está amaldiçoado. Então Deus falou com ele em sonho: devolve o que é do meu servo. Não tem como eu tomar algo que Deus já deu para você. Jazi quis pegar, pegou a lepra de Naamã. Por isso que o Senhor falou para mim: não preocupa, o que é seu vai vir na sua mão. Aleluia! Glória a Deus. Às vezes nós ficamos preocupados, sabe por quê? Porque nós não estamos ligados no reino. Porque nós não estamos mesmo. Quando nós estamos preocupados só em servir o reino, o anjo vai lá e envia seu dinheiro para pagar a conta da sua. Ele envia a resposta da sua oração que você cravou e chorou. Mas porque você está buscando o reino,
e a justiça, que é a palavra que você está lendo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Vamos ler o livro do Neemias, capítulo 2, verso 18. Tá certo? É isso mesmo, né? E então lhe declarei como a mão do meu Deus for favorável, como também a palavra do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantamos nós e edificamos e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias, eu vou comentar um tema. Neemias era o que? O operador do rei. E Neemias, ali houve uma queimada tão grande que ninguém ficou sabendo, chegou até a ele, que ali o povo dele estava sofrendo, perderam tudo. E ele teve que jejuar, chorou muito, sofreu e jejuou muito para que Deus viesse falar com ele. Aleluia. Mas ele não quis pedir ajuda para o rei, ele queria ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Ele chorou, jejuou muitos dias e falou com o Senhor. Aleluia. Mas é como eu e você, às vezes nós queremos algo com Deus, mas nós temos que descer, se humilhar, reverenciar a presença dele. É, Rei da Glória. E aí ele falou, você pode ler mais tarde, no capítulo 1 em diante, fala que ele, aleluia, chegou e falou assim: não esqueça do seu povo. Aleluia. Aquele com as suas mãos fortes, você resgatou, com sua mão terrível forte. Não esqueça. E ele propôs no coração, Deus colocou, ele restaurar os muros de Jerusalém. Eu começo a sentir a graça do Pai dos lugares. Mas ele restaurou. Aleluia. E o interessante, Aleluia. ainda fala bem assim, ó. Vamos ler aqui no versículo 3 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. Cadê sua Bíblia? E disseram-lhe os restantes que ficaram no cativeiro, e lá na província estava em grande miséria, e desprezo o muro de Jerusalém, e estava ferido as suas portas, queimada de fogo. As Aleluia. portas Glórias a estavam Deus. queimadas. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Hoje Jesus está falando que as portas vão Tu és restaurar grande, a meu tua Glória casa, a Deus. da tua Espírito saúde, Oh, glória. restauração vai ter na tua casa. Deus Tu és grande, meu Pai. Meu Deus. Eu sinto aqui a graça e o poder do Espírito Santo forte. Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia. E sucedeu que ouvindo esta palavra, Aleluia. assentei-me e chorei, ó, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Glória. Neemias, ele chorou como estava escrito aqui falando, mas ele falou que ele olhou para onde? Para o céu. Daniel orava para onde? Para a Nova Jerusalém. Glória. Porque a Bíblia diz que quando ele, antes de ser lançado na cova dos leões, ele propôs no coração ficar 3 dias, orando 3 vezes ao dia, e ali abriu toda a janela para a banda de Jerusalém. Aleluia, Jesus. Porque ele fez um propósito que Deus colocou no É, Rei coração. da Glória. Ele não ia sujeitar aquele decreto que fizeram. Aleluia.
que tentaram contra a vida dele porque não achavam acusar Daniel. Mas os presidentes, os satrapas, fizeram uma reunião e usaram a lei contra ele durante 30 dias. E ali falaram com o rei Dário. E ele fez um decreto e pegou o seu anel real e selou. Aleluia. Não pode voltar, porque esse anel não pode. Dos medos. E ali o Senhor deu entendimento que quando Daniel se preparou para o combate, a Bíblia diz que Paulo falou: combati um bom combate, mas não perdi a fé. E não perdi a carreira, em outras palavras. Eu combati um bom combate. Como combate um bom combate? No espiritual. É contra o meu inimigo adversário do espírito. A palavra diz que ela se renova todos os dias. Mas às vezes você está pedindo coisa para Deus que não é o agrado do Senhor. Você não tem chorado na presença do Pai. Às vezes você quer algo que é pecaminoso para o povo de Deus. E Deus rejeita o teu pedido. E fala: eu não aceito esse pedido. Porque esse pedido não vem segundo a vontade do meu espírito. Mas Daniel ficou orando de manhã, na hora do almoço e à tarde. São 3 períodos que Deus opera. Só que tem uma coisa: Daniel não sujeitou o que eles queriam. Ele sabia que ele ia ser lançado, porque Daniel era um homem que tinha uma sabedoria muito grande, de largueza de conhecimento, de entendimento. Ele sabia que ia apertar as coisas. Aleluia. Mas só que ele sabia que aquele que ele servia era maior, que estava sobre a vida dele. Ele sabia que o que você e eu passamos. Talvez você fale assim: mas eu oro, um filho meu converte. Mas você nunca tomou uma atitude de fé e se colocou de joelho e falou: ei, Pai, a Bíblia diz entrar com intrepidez no santuário. O seu santuário, às vezes, você fala só chorando. Aquele tempo era Ana chorava no templo. Você não tem que ficar chorando, porque a graça está sobre a tua vida. E pode falar com o Pai diretamente. Às vezes nós acobardamos, não falamos a verdade para Deus. Nós não abrimos o coração suficiente. Nós temos aquela oração, parece que está mendigado, sabia?